Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao seu canal de navegação aérea e controle de tráfego aéreo. O meu nome é Evanelson Lobato, eu sou controlador de tráfego aéreo, professor de navegação aérea e autor dos livros Navegação Aérea Descomplicada. 2 volumes com tudo o que um controlador de tráfego aéreo ou um piloto precisa saber sobre navegação aérea. O aeródromo pode fechar para a operação de pousos devido a condições meteorológicas, ou ele ficará operando abaixo dos mínimos previstos nas cartas de aproximação por instrumentos. Se você acha que o aeródromo não pode fechar por instrumentos, você precisa assistir esse vídeo. E se você já sabe que isso é possível, você vai entender em detalhes quando é que o aeródromo está operando por instrumentos, quando ele está operando abaixo dos mínimos e quando ele está fechado para pouso devido a condições meteorológicas. Quer ver os detalhes? Então vamos direto para a sala de aula para tirar todas essas dúvidas. Então vamos tratar desse assunto que a gente admite ser um tanto controverso e um tanto delicado, mas a gente vai fazer uma apreciação, como a gente sempre faz, à luz da legislação. Então no item 6.14.7.1 da ICA 137, a gente tem que quando um órgão ATS informar mínimos meteorológicos de visibilidade inferiores aos estabelecidos na carta de aproximação por instrumentos, o piloto em comando poderá, a seu critério e após informar ao órgão de sua decisão, executar somente o procedimento de aproximação por instrumentos para pouso direto previsto nessa carta, ficando vedada a execução de procedimento de aproximação por instrumentos para circular. Entretanto, a descida no procedimento para pouso direto estará limitada à altitude da MDA, IDA e assim vai. Eu destaquei aqui o termo visibilidade, porque embora visibilidade e RVR sejam 2 coisas distintas, neste item da ICA, o termo visibilidade, eu tive o cuidado de consultar o DSEA antes de apresentar este vídeo. O termo visibilidade aqui também engloba o conceito de RVR, embora sejam 2 coisas distintas. Visibilidade é um valor resultante da avaliação de um agente credenciado. O RVR é um valor que deriva de instrumentos instalados com o propósito de informar qual seria a distância que um piloto alinhado na cabeceira da pista conseguiria ver à sua frente. Visibilidade não se limita ao que o piloto pode ver uma vez alinhado na cabeceira da pista. Então, quando a gente falar em visibilidade aqui, a gente está falando tanto de visibilidade quanto de RVR. E vamos em frente. Vamos analisar alguns procedimentos aqui e vamos ver se esses aeródromos estão operando por instrumentos, abaixo dos mínimos, ou se existe a condição do aeródromo estar fechado para pouso. Aqui a gente trouxe aí a CILS Kilo da pista 116 de Confins e a gente tem essas condições. A gente tem visibilidade de 800 metros, RVR de 700 e o ALS ok, ALS em funcionamento. Este aeródromo está IFR, abaixo dos mínimos, ou o aeródromo está fechado para pouso. Bom, então as informações que a gente tem aqui na parte de baixo, referentes à visibilidade barra RVR, elas todas estão de acordo com esses valores que a gente tem aqui em cima. Então, quando eu tenho o ALS em funcionamento, eu preciso de uma visibilidade mínima de 800 metros, eu tenho essa visibilidade. Quando eu não tenho ALS, o que não é o caso, eu preciso de 1.200, então eu não preciso me preocupar com este 1.200. E o valor de RVR com ALS, considerando que ele está ok, é de 700 metros com este asterisco que a gente já vai explicar o que é. Então a gente tem aqui tanto a visibilidade quanto o RVR atendendo ao que está previsto nesta carta para este procedimento. Logo, este aeródromo está operando IFR sem nenhum problema. Imagine que agora a gente tem a visibilidade de 500 metros, RVR 500 metros e o ALS continua em funcionamento. Então, a visibilidade, estando abaixo de 800 metros, me diria que eu não cumpro este critério. Se eu não tivesse o ALS, eu precisaria analisar a segunda informação. Não é o caso. A primeira não me atende, a segunda não é o caso, vamos à terceira. Então aqui eu tenho a informação 700
E o valor de RVR que a gente tem aqui é 500. Então eu não consigo cumprir também este segundo critério. Mas este aeródromo está abaixo dos mínimos ou ele está fechado para pouso? Bom, este aeródromo opera abaixo dos mínimos. Para categorias Alfa, Bravo, Charlie, Delta e Eco, o piloto pode realizar o procedimento de acordo com o primeiro slide que a gente viu. Quando a gente tem valores menores de visibilidade barra RVR, o piloto pode, a seu critério, após notificar o órgão de controle, realizar o procedimento de aproximação para pouso direto, que é este caso aqui. Então, mesmo com estes valores aqui, o piloto poderia realizar o procedimento. E o que é esse asterisco aqui? A gente diz que está abaixo dos mínimos porque a gente já colocou um valor aqui que não atende nem aos 700, nem a este asterisco que diz o seguinte. Então, observe LS quilo pista 1 no meia. Para este mesmo procedimento, o RMK diz que a visibilidade RVR-ALS de 550 metros, eu posso utilizar este valor para a aproximação utilizando diretor de voo, piloto automático ou head-up display. Então, observando o RVR aqui, ele é de 500. Então, ele não cumpre o previsto neste RMK. Então, por isso que a gente diz que o aeródromo está operando abaixo dos mínimos. Se este valor de RVR fosse de 600 pés, eu, embora tivesse um valor menor do que os 700 previsto na carta, eu estaria operando por instrumentos. Então, eu só passo a operar abaixo dos mínimos quando eu tiver um valor menor do que aquele previsto no RMK, onde houver a previsão de um valor menor do que aquele constante na parte inferior da carta de aproximação, e este asterisco vai dizer para a gente que existe uma condição especial. Então, se eu tenho um valor que alguma aeronave consegue cumprir, este aeródromo estará operando por instrumentos. Como neste caso o RVR está abaixo deste valor previsto no RMK, é por isso que o aeródromo se encontra abaixo dos mínimos. E ainda assim o piloto pode realizar o procedimento. E um detalhe, gente, este VIS aqui, eu não sei a que ele se refere. Considero que é uma impropriedade, porque a visibilidade de 550, ela não atende ao requisito para operar neste procedimento. Observe que essa informação se encontra aqui no terceiro campo, onde eu preciso ter RVR com ALS. Para a visibilidade, eu recorro a este primeiro campo. Eu também questionei o DSEA e aqui a gente está tratando exclusivamente de RVR. Então, se um controlador de tráfego aéreo ou um meteorologista faz uma avaliação e a gente tem um valor de visibilidade, por exemplo, de 600 metros aqui, e o RVR diz que o valor é 500 metros, eu não poderia utilizar essa avaliação feita por um agente credenciado para atender este critério de visibilidade aqui. Isso aqui não vale com visibilidade, só vale com RVR. Próximo exemplo. A gente tem aqui visibilidade 800, RVR 700 e o ALS fora de operação. Bom, visibilidade 800. Eu só posso utilizar 800 de visibilidade se eu tiver o ALS em funcionamento. Então, embora eu tenha 800, que coincide com este valor de velocidade, este requisito não atende à necessidade de operação em FR, porque eu não tenho o ALS em funcionamento. Sem o ALS, eu preciso de 1.200, a gente observa que não tem este valor. RVR. Bom, eu tenho um valor de RVR de 700, mas eu não posso utilizar este valor de RVR para dizer que eu cumpro este requisito, porque aqui o RVR obrigatoriamente precisa estar em funcionamento juntamente com o ALS, e neste caso a gente não tem o ALS em funcionamento, logo estes valores não são suficientes para operação por instrumentos. Então, este aeródromo está operando abaixo dos mínimos naqueles mesmos critérios do item da ICA 137.
Próxima situação, a gente tem aqui visibilidade 1700, RVR fora de operação e ALS fora de operação. Então vamos ver o que a gente tem. O ALS, então não é o caso de apreciar visibilidade com ALS. Sem ALS eu preciso de 1600, então eu cumpro aqui 1600, opa, mas aqui eu tenho 2100. Embora eu tenha uma visibilidade que atende ao requisito para categorias Alfa e Bravo, este valor de visibilidade não atende ao valor de visibilidade requerido para aeronaves de categorias Charlie, Delta e Echo. Então, que situação que a gente tem aqui? Agora, a gente tem o aeródromo operando IFR para a categoria Alfa e Bravo, mas para a categoria Charlie, Delta e Echo, o aeródromo está abaixo dos mínimos. A condição do aeródromo é dinâmica. Eu posso ter um aeródromo que opera IFR para determinadas categorias de aeronave e para outras categorias ele está abaixo dos mínimos para operação IFR. Neste caso aqui, qualquer aeronave categoria Alfa e Bravo pode realizar o procedimento. Aqui, o piloto poderá fazê-lo nos termos previstos naquele item da ICA que a gente viu no início deste vídeo. Mais um exemplo. Então a gente tem visibilidade de 2.900 e sem previsão de RVR e ALS para este procedimento. Então a gente não vai fazer uso desta informação primeira nem desta informação segunda. Opa, eu não tenho nenhum valor para pouso direto. Então eu vou recorrer ao previsto no procedimento para circular. Aqui a previsão de visibilidade é de 3.700 metros para categorias Alfa, Bravo e Charlie, e o procedimento não é autorizado para categorias Delta e Echo. Então a gente não tem um valor de visibilidade que atenda ao requisito deste procedimento para circular. Neste caso, o aeródromo está operando IFR abaixo dos mínimos ou ele está fechado para pouso. Então eu adianto que neste aeródromo, se a gente só tiver este procedimento disponível, este aeródromo estará fechado para pouso. Ele não atende aos requisitos para a operação IFR, porque a gente tem um valor de visibilidade menor do que aquele previsto no procedimento. E por que que eu não posso dizer que o aeródromo está operando abaixo dos mínimos para operação por instrumentos? Então, este procedimento aqui é da Pampulha SBBH. Então, hoje em junho de 2021, a gente só tem 2 procedimentos disponíveis no aeroporto da Pampulha. Um deles é o que a gente acabou de apreciar e o outro é um procedimento localizador. Vamos supor que este localizador esteja fora de operação na Pampulha. Então, a gente só tem este procedimento. Logo, a gente volta para esta situação aqui. Se a gente só tem este procedimento, então eu digo que o aeródromo está fechado para pouso devido a condições meteorológicas, sim. Por quê? Porque o item da ICA, ele diz que é vedada a execução de procedimento de aproximação por instrumentos para circular. E é exatamente o caso que a gente está apreciando. A possibilidade do piloto realizar o procedimento, ela só é prevista para pouso direto. Não é o caso aqui. Então nós temos sim o caso de um aeródromo que está fechado para pouso, dependendo das condições meteorológicas. E aqui a gente fez uma apreciação para um aeródromo que tem procedimento para pouso direto e a gente colocou aqui a condição do localizador fora de operação. Existem aeródromos que não têm procedimentos para pouso direto, que só tem procedimento de pouso para circular, como é o caso de Guaratinguetá. Então, naquele aeródromo ali, sempre que a gente tiver valores de visibilidades menores do que a gente tem na carta, a gente vai estar nesta situação aqui. E, independentemente de a aeronave ser civil ou ser militar, ela não poderá realizar o procedimento. Este aeródromo estará fechado para pouso. E para saber mais, navegação aérea descomplicada, tudo que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. Segue a gente nas redes sociais e o recadinho importante de hoje, temos mais chance de envelhecer sendo prudentes do que sendo corajosos. Deste autor que vos fala. Até a próxima, um grande abraço.